Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Na Guerra dessa sexta-feira, dia 16/8 de 2024, 21 horas. Você é sempre o meu convidado especial para toda sexta-feira estar aqui comigo no youtube.com/carloribas, fazendo parte do programa Na Guerra, que é o programa de batalha espiritual. Tem muita gente aqui de Santa Catarina, Paraná, do Rio Grande do Sul, aqui do sul do Brasil, mas também tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, do Nordeste, Maranhão, tem gente de fora do Brasil, tem gente de outras nações. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se vocês não são inscritos ainda, se inscreva, deixe o like no vídeo e ative o sininho para ser avisado de outros programas que nós temos aqui. Veja, toda segunda-feira, 21 horas, tem o Carlo Ribas Responde, onde você pode entrar e fazer perguntas sobre qualquer tema. Toda quarta-feira tem o Projeto Chapecó. Nessa semana eu falei sobre o laço do passarinheiro, muito legal. É um estudo bacana, uma mensagem da Palavra de Deus. E hoje, sexta-feira, nós vamos falar sobre o luciferianismo, ou o templo de Lúcifer, ou como e a quantas anda o satanismo hoje institucionalizado no Brasil, tá? Isso é muito importante nós falarmos, porque, afinal de contas, você sabe, nós temos visto bastante casos de satanismo aí que tá me assustando, hein? Tá me assustando muito, porque hoje eles estão adaptados, né, com os dias de hoje, né? Enfim. Nós vamos falar sobre isso hoje no programa. Lembrando que nós temos o apoio da Katia Reiter Brand, que tem ajudado o canal do YouTube. Entre no site KatiaReiterBrand.com e no Instagram, @KatiaReiter_brand, roupas femininas e acessórios de bom gosto para mulher que tem essa qualidade, né? Qualidade de se vestir bem com elegância e bom gosto. Vamos lá então? Eu quero falar sobre dentro do tema satanismo, luciferianismo nos dias de hoje, eu quero falar sobre 3 vieses importantes para você, então fica até o final, tá? Eu quero falar sobre o avanço do misticismo, do satanismo, da bruxaria no Brasil, institucionalizando de alguma maneira, principalmente no sul do Brasil. Também eu quero falar sobre o perigo que o satanismo está trazendo para as famílias cristãs, principalmente para os jovens, por causa da desestabilização espiritual e como isso ocorre. E, por fim, os direitos legais que o satanismo tem, como qualquer outra religião no Brasil, e que nós, como cristãos, precisamos ficar atentos, porque a Bíblia Sagrada disse que nos últimos tempos isso iria acontecer. Então, é bem importante que nós possamos nos atentar ao que vai acontecer no futuro, e para isso a gente tem que estar ligadinhos aí em sermos melhores cristãos, ok? Bom, eu vou mostrar uma imagem aqui que está viralizando, né, nas redes sociais, que deixa eu só tirar isso aqui, que é a imagem do Lúcifer, né, do templo de Lúcifer, que eles estão inaugurando em Gravataí. A prefeitura, eu acho que o Ministério Público acabou embargando a inauguração, impedindo, enfim, que eu vou falar depois sobre isso no terceiro tópico, que é os direitos que eles têm, os direitos legais que qualquer religião no Brasil tem. Quando eu falo que satanista tem direito legal, ou que umbandista, quimbandista, qualquer religião, muçulmano, qualquer religião tem direitos legais, eu falo isso com causa para o evangelho, porque se o evangelho, seja o católico, o evangélico ou o cristão ortodoxo, se o cristão tem direito de existência enquanto religião, não é? A gente também tem que entender que as outras religiões também têm esse direito, tá bom? Isso está prescrito na Bíblia. A Bíblia fala que no final dos tempos seria assim. Então nós vamos ter que pensar nisso, mas vai ser o terceiro tópico de hoje. No primeiro tópico, vocês viram que tentaram abrir ali, estão tentando pleitear esse direito de abrir um templo luciferiano em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Tá? Gravataí já foi palco de algumas questões, né, de satanistas e tudo mais no passado, mas não são esses aqui, tá? Qualquer notícia aí do passado, acho que não é essa seita, esses caras, enfim, mas só pra gente lembrar. Essa aqui é a imagem que eles mandaram fazer, se eu não me engano, tem 3 metros de altura,
Eu não sei se a imagem tem 3 metros de altura, mais o pedestal ela fica mais alta, ou ela e o pedestal somam 3 metros de altura. Imagino que a imagem tenha 3 metros de altura e o pedestal mais uns 2 metros, aí totalizando uns 5 metros de altura, em uma propriedade privada. Tá? Então eles compraram um sítio, montaram nesse sítio um local de culto e colocaram a imagem dentro do sítio deles. Tá? Então até aqui, gente, eu como cristão, mas como cidadão inteligente, não vejo nenhum problema aí os caras terem o direito deles cultuarem o demônio, não é? Qual que é o papel do cristão? O papel do cristão é demonstrar a eles, caso eles queiram, né, por exemplo, se alguém dessa seita chegasse para mim e falasse: pô, pastor, você já foi satanista? Fui, há 30 anos. Eu tô no satanismo, eu tô numa seita lá. Você não quer me falar como é que era? Por que você saiu? Porque eu não quero ser enganado. Vai que eu tô enganado. Vai que você tá enganado. A gente pode conversar? Eu conversaria sem problema nenhum. Se fosse esse o intuito, tá? O intuito de tirar dúvidas, de conhecer. Não esses debates aí que os caras vão na internet, ficam se engalfinhando. Eu acho perda de tempo. Mas eles estão dentro de uma propriedade privada. E eles montaram uma seita. E por que eu tô falando isso com toda aspas, tranquilidade? Porque eles são da Quimbanda. Veja, a Quimbanda é a parte mais pesada que faz magia negra das religiões afro-brasileiras. Então nós temos a Umbanda no Brasil e a Quimbanda. A Umbanda é uma religião 100% brasileira, foi fundada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E a Umbanda e a Quimbanda versam as mesmas coisas, eles têm os mesmos que eles chamam de deuses, né? É um politeísmo. E você não via a Quimbanda ou a Umbanda, há certo tempo atrás, principalmente a Quimbanda, usando termos e imagens como de Lúcifer, que é um anjo caído, como de Satanás, como de Belzebu. Vocês lembram da mulher lá em Alvorada, uma bruxa, ela é uma cigana, uma coisa assim, uma religiosa, que ela botou uma imagem de Belzebu na casa dela, essa imagem aqui? Vocês lembram que deu uma fafá também na internet e tal? Acho que ela é uma cigana, das religiões afro, né? Ela faz, acho que, culto da Umbanda, se eu não me engano, e culto a Belzebu também, que é a Quimbanda, no caso. A gente não tinha antigamente as religiões genuinamente brasileiras, principalmente da Baixa Magia, cultuando figuras que são bíblicas, não é? A liturgia bíblica. Chegar e falar que um dos seus dos seus deuses, da Umbanda ou da Quimbanda, que nós, pela linguagem bíblica como cristãos, nós sempre vamos chamar, são 2 tipos de seres espirituais que existem no mundo, tá? Anjos e demônios. Não tem outro ser espiritual. Já outras religiões acham que tem espíritos de mortos, guias, seres elevados, etc e tal, divindades, porque eles são politeístas. E aí cada religião vai falar o que acha. Mas nós, à luz da Bíblia, como cristãos, nós entendemos que existe Deus, não é? Existe o diabo, ou o diabo, na visão grega, é um ser mitológico, mas são vários demônios. Então, Deus criou os anjos, uma terça parte se desviou, caiu do céu, que virou os demônios, anjos caídos. Então tem Deus, anjos e anjos caídos. Não tem Deus, o diabo, anjos e demônios, entendeu? Não tem tipo 2 líderes e abaixo as suas torcidas ou seus exércitos. Não tem. É Deus, abaixo de Deus, anjos, dos anjos caíram e abaixo deles os demônios. Então vamos botar em 3 escalas: Deus, anjos e demônios, tá? E aí os seres humanos. E essa atuação espiritual que incide sobre a humanidade está sendo feita por anjos e demônios. Os anjos, Malak, mensageiros, comunicam vontade de Deus para a humanidade através de intuição, através de direcionamentos, e os demônios através de tentações, o que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno, que são apagados pelo escudo da fé, está lá em Efésios capítulo 6. Mas a gente não via, por exemplo, numa religião como a Quimbanda, culto explícito a divindades cujos nomes são nomes hebreus,
Por exemplo, culto a Astarote, culto, que é um nome, deve ser fenício, não sei. Culto a Lúcifer, culto a Satanás, culto a Belzebu, que vem de Baal Zebub. Não é? A gente não via isso. Então, o que é que está acontecendo nas religiões brasileiras místicas, da magia, da baixa e da alta magia? Eles estão modernizando o culto. Eles estão agregando, integrando ao culto elementos que são mais filosóficos. Antigamente, você imaginava alguém da Quimbanda, por exemplo. O que você lembra do termo, né, Quimbanda ou Umbanda? A gente falava que era saravá, a gente falava que era macumba, era o macumbeiro, era o pai de santo, ou que é o termo que eles se autodenominam, os sacerdotes, mas a gente não chamava de sacerdote luciferiano, sacerdote satânico, sacerdotisa de Belzebu. Você vê que esses termos eles modernizaram? Esses termos foram adaptados a uma nova vertente filosófica e religiosa, não é? Então existe um público que jamais seria da macumba. Eu não estou falando de cristãos, dos ateus ou dos místicos ou dos adeptos da magia de alguma forma. Desse público jamais seriam da Umbanda, jamais seriam da Quimbanda. Por quê? Porque era visto como religião pobre, religião de fundo de quintal, né? Você via aquelas mulheres pobres, velhas, feias, fumando charuto, aqueles velhos fumando cachimbo, ou não eram pessoas de classe andando de carros importados, mulheres bonitas, homens inteligentes. Não, essa classe de pessoas estava atrelada ao espiritismo kardecista, que você encontra aí numa pesquisa, até acho que o IBGE uma vez apurou, sobre o nível socioeconômico e acadêmico das religiões. A gente via que os evangélicos pentecostais tinham menor índice acadêmico e os espíritas kardecistas tinham maior nível acadêmico. Então, as pessoas que faziam faculdade, na sua maior parte espíritas, das pessoas que não tinham nível superior, não faziam faculdade, evangélicos pentecostais. Então você vê que já tinha o histórico de pessoas de alta classe ou de classe média alta, dentro do campo da magia e do espiritualismo, eram do espiritismo kardecista, tá? Não eram da Umbanda e da Quimbanda. Você não teria uma incidência grande de doutores, juízes, médicos na Umbanda e na Quimbanda. No espiritismo kardecista, sim, na Umbanda e na Quimbanda, não. Então, essas religiões, elas se modernizaram, elas se adaptaram ao movimento de pessoas que não queriam estar na Umbanda e na Quimbanda, mas que queriam estar no universo místico, ritualista, no universo espiritualista. E aí, então, começaram a surgir essas novas classes, tá? Mas, lembrando que o templo de Lúcifer, tem um nome aqui, deixa eu pegar o nome correto, o nome é templo de tem o nome, a razão social deles, né? É Nova Ordem de Lúcifer na Terra. NOLT, não sei, uma nova ordem de Lúcifer na Terra. Eles são da Quimbanda, tá? Eu vi até o mestre deles num vídeo, assisti alguns videozinhos deles. Eles são da Quimbanda. Então, eles são desse ramo da Umbanda / Quimbanda e que se chamam, né, o povo do axé, o povo da... Eles são desse ramo. Então, não se engane. Eles não são satanistas como satanistas de Anton LaVey, satanistas de Aleister Crowley, satanistas teosóficos ou logosóficos, ou seja lá o que for. Não são. Não é? Eles não têm, a literatura deles não livros tradicionais do satanismo. Eles são quimbandistas, é a Quimbanda. Só que com uma roupagem diferente, tá?
para poder agregar um público que não queria ser da Quimbanda, não queria fazer trabalho, arriar macumba, matar bode, galinha. Provavelmente eles vão fazer isso, porque esses são os elementos ritualísticos e cultuais da Quimbanda. A Umbanda sacrifica bípedes, a Quimbanda sacrifica quadrúpedes. Então, não é, a gente vai, eles vão ter que se adaptar a isso, eles são dessa religião, da Quimbanda, mas eles são quimbandistas, tá? Quimbandistas que adoram agora, enfim, Lúcifer. E qual que é o perigo dessa relação, então, com do satanismo e com nossas famílias? É que nós temos cada vez mais eu estou falando agora da igreja evangélica, nós temos cada vez mais um distanciamento do cristão ao Cristo. Tá? Eu quero que vocês entendam isso de uma forma bastante didática e pedagógica, o máximo possível, por favor. Imagine que o Cristo está aqui e o cristão está aqui. Antigamente, qual era a nossa razão de estar na igreja? Era Cristo. A gente não pensava se o louvor ia ser bom ou não, se o irmão fulano ia cantar ou se a irmã ciclana ia tocar. A gente não pensava se ia ter festa na igreja ou... Não, eu lembro que a única coisa que eu tinha na igreja que a gente se preocupava era o retiro dos jovens, essas coisas assim, tipo retiro de carnaval. Mas a gente não se preocupava, sabe, se ia ter pregador de fora ou não. A gente queria estar junto em comunhão. Porque o nosso objetivo único e primeiro, o nosso objetivo primeiro era estar na igreja por Cristo. E com o passar do tempo, foram sendo colocadas tantas atividades na igreja, foram sendo agregados tantos elementos externos na liturgia e no culto da igreja, que nós estamos distanciando cada vez mais o cristão do Cristo. Então o cristão ele vai para a igreja, mas entre ele e Cristo, que é a busca, que deveria ser a busca maior ou única, tem muitos outros elementos. Tem subserviência de pastores, quase uma escravidão de apóstolos, bispos, pastores, né? Sobre eles, né? Eles têm um poder divinal. Tem um trabalho escravizante de ministérios. Tem gente que tem que abrir mão de compromissos pessoais para servir os seus líderes. Tem gente que tem que deixar de ir no casamento do filho, porque naquele dia o pastor queria andar de lancha no lago e ele tinha que carregar na caminhonete dele a lancha, pastor. Sabe, é um absurdo. Assim, cada coisa a gente ouve que é absurdo. Tem cobranças ministeriais absurdas. Eventos. Tem 30 cultos por semana hoje em dia. Eventos. Reunião de mulheres, de homens, ministérios múltiplos, de empresários, sabe, tudo com a pecha, tudo com a bandeira de que nós estamos avançando no reino. Mas em qual reino que nós estamos avançando? Se nós estamos trazendo pessoas para a igreja e mantendo-nas ocupadas dentro da igreja, porém essa ocupação está distanciando elas de Jesus, nós estamos trabalhando para qual reino? Para o reino de Deus, conforme a Bíblia nos instruiu, ou para um reino terreno, humano, para um reino quase que empresarial que transformaram as igrejas? Para um reino onde eu vejo igrejas hoje no Brasil, com pessoas brasileiras de fala portuguesa, com tudo em inglês. Tipo, eu não sou contra, gente, eu prego em igreja que é church, mas sabe, church, in God we trust, welcome, everybody, e essas coisas. A gente está no Brasil, por que vocês estão falando inglês, gente? Por quê? Porque é uma cópia de igrejas americanas. Então, a pergunta é, o quanto nós estamos aproximando os crentes de Jesus? Como, na minha opinião, algumas igrejas, não todas, estão distanciando o cristão do Cristo, entra em cena esses novos movimentos extremamente sedutores, onde a figura eu peguei até um texto aqui, eu vou pegar aqui sobre o... Ó.
Pesquisas indicam que o número de grupos relacionados ao ocultismo e satanismo tem aumentado, especialmente em grandes centros urbanos. A região sul, em particular, tem visto um crescimento desses grupos, talvez devido a uma maior secularização e afastamento de valores tradicionais. O caso de Gravataí é um exemplo disso, né, com a inauguração do chamado Templo de Lúcifer, que tem atraído a atenção de muitos, mas também enfrentado uma resistência tanto da população quanto do sistema judiciário. O satanismo, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas uma outra religião, ele representa a inversão dos valores cristãos, exaltando o que é mal e desumanizador. Isso tem consequências sérias, especialmente para os jovens, que podem ser atraídos por essas práticas como uma forma de rebeldia ou por busca de identidade. Os jovens estão na igreja, a igreja não fortalece o vínculo deles com Cristo, eles se sentem livres para optar e opinar do que eles querem e não tem nenhuma forma de disciplina religiosa, de direcionamento, de doutrina. Então, esses novos cultos são extremamente sedutores para os jovens. E aí acontece o seguinte, tá? Esses ritos praticados nesses tipos de cultos, eles frequentemente envolvem elementos da magia negra, invocações de entidades malignas, sacrifícios simbólicos e sacrifícios reais, e essas práticas têm profundos significados espirituais, são sedutores para os jovens, porque os jovens estão com a alma alimentadíssima por filmes de magia, por muitos filmes de magia, e aí eu vou pegar pesado. Não estou falando somente de Harry Potter, estou falando de Tolkien, estou falando de Senhor dos Anéis, estou falando de uma série de outros filmes de magia, que o jovem fica seduzido por essas cenas mágicas, e quando ele encontra uma seita que diz assim, não, Lúcifer não é o diabo que te ensinaram na igreja. Lúcifer é o símbolo de que o homem, ele é perfeito. É o símbolo da liberdade. Aí o jovem cai como um patinho, tá? Nós já ouvimos relatos de famílias que sofreram com a influência dessas práticas de cultos satânicos, especialmente no que diz respeito ao afastamento de Deus, a opressão e até o comportamento suicida entre os jovens. E quando um jovem cai num engodo desses, ele começa a desestabilizar o ambiente da família. E a família começa a sentir uma baixa espiritualidade direcionada a Deus e uma opressão espiritual. E aí nós vamos ver o porquê que o sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, tem essa alta influência, esse grande índice de cultos religiosos. Eu não sei se religiosos pagãos ou não cristãos. Não sei se você sabe, mas Porto Alegre é a capital do Brasil com o maior número de centros de Umbanda e Quimbanda do Brasil. Tem mais centros de Umbanda e Quimbanda em Porto Alegre do que em Salvador, na Bahia, por exemplo. O Rio Grande do Sul é o estado com maior índice, maior número de ritos de Umbanda, Quimbanda, espiritismos diversos e grupos de satanistas. É o Rio Grande do Sul. Então, além da idolatria e do paganismo, além disso. Então, nós encontramos já no estado uma desestabilização espiritual gigantesca. E essa desestabilização espiritual, ela acaba ocasionando em outros males que afetam, que atingem todas as famílias. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque esse é um grande perigo que tem atingido os jovens, as famílias, principalmente os jovens. E o terceiro ponto que eu gostaria de frisar é que há o direito legal de culto no Brasil, porque o Brasil ele é laico. Então, se nós que somos cristãos, seja você católico ou evangélico, tem o direito de ter uma igreja pública, que você possa parar seu carro na frente, entrar na igreja e cultuar a Deus, todas as outras religiões também têm esse direito. E logo, logo, o satanismo, o luciferianismo e outras religiões vão ter seus templos públicos. Você vai passar na frente de uma rua, na frente de uma igreja. Eu ia falar uma igreja preta, mas hoje as evangélicas estão pretas também, né? Mas uma igreja toda preta, com uma cruz de ponta cabeça, vermelha, escrito templo satânico. Isso vai acontecer no futuro.
E nós, como cristãos, nós precisamos estar preparados para isso. Isso vai acabar acontecendo. Por quê? Porque nos últimos tempos o amor se esfriará de quase todos. Os homens entregarão seus pais à morte, seus filhos à morte, odiarão uns aos outros, trair e se matarão. Então, vai acontecer das pessoas de boa índole, de boa fé, em vez de buscarem o caminho de Deus, eles vão começar a buscar o caminho inverso. Eles vão achar que Deus é ultrapassado, que Jesus é uma mentira, uma farsa, que é um Deus opressor, religioso, retrógrado, que impede os prazeres carnais. Porque é exatamente isso que o diabo quer. O diabo quer liberação de prazeres carnais. Porque qual que é a única forma do diabo conseguir enganar uma pessoa para levá-la para a eternidade inteira com ele no inferno? Se ele falar assim, olha, você seja um bandido, seja terrível, seja a pior pessoa do mundo, estuprador, vá pra cadeia, apanhe, seja assassinado na cadeia, porque daí você vai passar o inferno inteiro comigo. E o inferno vai ser de sofrimento, a eternidade inteira. Você quer? Ninguém iria querer. Então o que ele faz? Ele cria uma religião, ou várias, que preguem o amor, que preguem a liberdade sexual, que preguem você tem direito de fazer o que você quiser com o seu corpo, suas regras. Que pregue que você pode usar qualquer substância, seja psicoativa, seja neuroativa, seja entorpecente, não importa, porque é seu direito. Você pode fazer o que você quiser. Faça tudo, tudo o que queres, há de ser tudo da lei, um dos mandamentos da Bíblia satânica. Porque aí você convence aquelas pessoas que estão perdidas com sua religiosidade ou que são completamente revoltadas com o sistema religioso. E eu vou dizer para vocês, eu sou cristão raiz, eu me converti ao Cristo ressurrecto, mas às vezes eu me revolto com os sistemas religiosos, né? Me revolto muito. Então, você pega essas pessoas, cabeças fracas, revoltados com o sistema religioso, e eles passam a achar uma boa ideia servir a Satanás, servir a Lúcifer, servir a Beelzebul. Ah, pastor, mas será se isso realmente acontece? Será se isso que você está falando não é um exagero, uma forçação de barra? Então, vamos propor uma análise. Vocês lembram quando o Tiririca foi candidato a deputado federal? Não é? A campanha dele foi toda em cima de piada. Pior do que tá, não fica, não é? Vote Tiririca e tal. E muita gente votou no Tiririca como eu não estou falando mal do Tiririca, até acho ele bem engraçado. Mas muita gente votou no Tiririca como voto de protesto. Vocês lembram disso? Ah, vou votar no palhaço porque aquele congresso é um circo mesmo. Pior do que tá, não fica. Ele falava assim, você sabe o que um deputado faz? Não sabe? Eu também não. Mas se você me colocar lá, eu vou saber. Olha, essa era a campanha dele. Proposta zero, etc. Tá? Eu não sei, não estou julgando valores aqui, porque eu não sei, não acompanho o Tiririca, não sei se ele foi um bom deputado federal, se ele fez algum projeto, se ele aprovou alguma coisa. Eu sei que a votação expressiva que os brasileiros deram para ele levou pela legenda dele o Renan Calheiros também, que era o cara da Lava Jato, o cara do Mensalão, né? Ou era da Petrobras, o Petrolão, não lembro. Mas era um político corrupto condenado. Levou o Renan Calheiros também, e depois ele acabou se tornando presidente do Senado, se eu não me engano, até foi ele que presidiu o impeachment da Dilma, enfim. Veja, o pessoal não votou por calcular, pô, ele é um bom político, ele vai fazer algo bom pro Brasil, ele vai... Não. Ah, eu vou dar meu voto, é um voto de rebeldia, é um voto de protesto. Olha a cagada que eles fizeram, eles levaram o Renan Calheiros junto. Tem gente que fala, eu vou congregar aí porque a igreja, minha avó sempre me forçava na igreja, minha mãe, eu vou aqui mesmo. Como se fosse um protesto. E nesse protesto, você não só ferra sua espiritualidade, condena seu espírito ao inferno, como você também acaba desestabilizando o ambiente da sua família. E levando tudo a perder. Então, nós temos que ficar bastante atentos, tá? Porque, mas é só uma fazenda, um sítio que eles estão fazendo culto, eles têm o direito. Claro que eles têm o direito. O terreno é deles, eles estão fazendo um culto a quem eles quiserem, independente de quem quer que seja. Podia ser uma chácara evangélica. A quem eles quiserem, estão fazendo um culto a quem eles quiserem, no direito laico deles, dentro da propriedade privada deles. Eu acho que a prefeitura não poderia impedir, tá?
Eu acho que não. Eu tô falando isso com sinceridade, como cidadão. Da mesma forma que eu não quero que, no futuro, nenhum prefeito satanista queira impedir a minha família de fazer culto dentro da minha casa, ou feche igrejas, eu também não gostaria que algum prefeito que seja cristão impeça as outras religiões de fazer culto. Eu não quero. Não é assim que Jesus prega. Jesus não prega isso. Jesus nunca deu. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma ordem de Cristo dizendo saiam perseguindo os outros que pensam diferente ou saiam fechando igrejas dos outros. Você nunca vai ver. Inclusive, Jesus comeu com os publicanos, com as prostitutas, com os gentios e foi criticado por isso. Porque ele estava acessando esses ambientes para mostrar o reino de Deus. Isso é ser luz nas trevas. Eu não estou falando que a gente tem que ir lá no templo deles falar, vocês estão errados, Jesus é luz. Não, não é isso. Mas quando você puder ser a possibilidade de luz para essas pessoas, seja. Quando você puder estender a mão para uma pessoa que precisa de Cristo, estenda. Quando você tiver a oportunidade de falar do amor de Jesus para essas pessoas, para quem quer que seja, não para eles apenas, mas para qualquer pessoa, faça. O tempo que nós perdemos, irmãos, criando uma guerra religiosa, travando uma batalha e sendo mais ferozes e talvez mais malditos do que o próprio mal, nós poderíamos estar orando por eles e falando, Senhor, que eles possam encontrar a luz, que eles vejam o engano que eles estão vivendo. Segundo a minha ótica, eu posso falar porque eu fui um jovem satanista, eu fiz rituais satânicos, eu servi o satanismo, eu li todos os livros do satanismo tradicional, Heptameron, Lemégeton, As Chaves de Salomão, todos os livros do satanismo tradicional, eu li, estudei, fiz todos aqueles rituais e era um escravo de vários rituais diários, de rituais anuais, de rituais mensais, era um escravo disso, e saí e me converti ao cristianismo. E hoje eu entendo que todo engodo, todo engano que eu vivi na minha juventude, eu encontrei a verdadeira luz e a verdade em Cristo. Se eu sou hoje um cristão, estudioso da Bíblia, sou um teólogo, não é? E não só isso, não parei nisso. Eu sou teólogo, sou doutor em teologia, sou escritor, sou pós-graduado em neurociência e comportamento pela PUC, sou pós-graduado em neurobiologia dos transtornos psiquiátricos pela Universidade do Texas, sou pastor evangélico, ou seja, não fiquei estagnado lá no, eu sou ex-satanista. Fez o quê? Não, fui missionário, hoje sou missionário ainda, sustento missionários no campo, na base da Jocum de Curitiba, na Jocum Sem Fronteiras. Então, assim, eu sou altamente envolvido com o evangelho, sou crente, membro de igreja, então, assim, altamente envolvido com o cristianismo, mas eu posso dar essa minha opinião livremente porque eu servi Satanás dentro de uma tradição de satanistas. Eu sou oriundo deste meio e eu posso falar com segurança e com certeza para vocês. Eu vivia um engano, eu vivia uma mentira e eu encontrei salvação e verdade em Cristo Jesus. Então, muita gente se ilude, por quê? Porque é uma religião confortista, é uma religião de liberdade, não, o quê? O cristianismo impede você de fazer sexo antes do casamento? Aqui no satanismo você pode fazer sexo quantas vezes você quiser. O cristianismo é contra a homossexualidade? Aqui nós somos a favor. O cristianismo impede você de usar drogas? Aqui você pode usar drogas. O cristianismo é contra o álcool? Você que pode beber, travar, não tem problema, aqui é festa. Satanás, ou Lúcifer, ou Belzebu é o Deus da liberdade. Então, quer dizer, essa proposta religiosa, para quem quer viver nesta terra, neste mundo, e não está preocupado com o depois, com o post-mortem, com a eternidade, com a vida depois da morte, com o que acontece depois da morte, é uma boa proposta. Imagina, você faz o que você quer, você não está nem aí com ninguém. Mas para quem está atento, que quando você desliga, quando seu cérebro para, quando seu corpo morre, você ainda vai ter uma eternidade inteira, aí é um pepino, porque quem vive essa realidade dessa religião sem regras, dessa religião da liberdade, você vai acabar passando a escravidão da eternidade inteira ao lado do demônio. Vai viver no inferno. Ou como a Bíblia chama lá em Apocalipse 20, o lago que arde em fogo e enxofre, chamada segunda morte. Agora, nós que seguimos regras, condutas, morais, éticas, cristãs, que nos guardamos para o nosso casamento, que somos fiéis aos nossos cônjuges, que educamos nossos filhos no caminho do Senhor, que somos honestos, pagamos essas contas, que evitamos mentir, evitamos defraudar alguém. Nós que vivemos o que Cristo nos ensinou na terra,
E sabemos que o único caminho para a salvação é através de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o Messias que foi profetizado para a humanidade. Ele não foi profetizado apenas para os hebreus ou para os judeus, para a humanidade. E as profecias se cumpriram em Cristo. E é tão forte isso que o ano zero é o nascimento de Cristo, até para quem é satanista. Satanista, dia 25 de dezembro, o pai satanista está presente para o filho satanista, por quê? Porque Jesus nasceu. Então, assim, é isso. Os códigos morais que nós vivemos, sejam vocês cristãos ou não, todos eles são da Bíblia. Todos eles são da Bíblia. Então, quando você encontra a salvação através de Jesus, você entende que ele é o único caminho que leva você a Deus e que te dá a salvação na eternidade, depois da sua morte, aí vale a pena você segurar a onda aqui, viver regras morais e cristãs e éticas e viver uma eternidade com Cristo. Espero que esse estudo, que essa fala sobre o que o luciferianismo, o que o satanismo está fazendo hoje no Brasil, possa abrir os seus olhos e possa te trazer boas respostas para as suas perguntas, ok? Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Aos irmãos que tinham dúvida sobre isso, que possa ser um segmento que possa te ajudar, e aos membros da nova ordem de Lúcifer na Terra, que é aquela igreja de Gravataí, ou aos centros de Umbanda e Quimbanda, ou aos grupos de satanistas do Brasil que porventura estão me assistindo, eu quero deixar um recado especial para vocês. De alguém que viveu o satanismo lá atrás, na década de 80, na década de 90, quando não tinha internet, quando as coisas eram mais difíceis, quando para ser um satanista tinha que ter nascido numa família de satanistas, não tinha conversão ao satanismo, não tinha opção de entrar num grupo do WhatsApp, ou num Facebook, ou seguir num canal do YouTube, não tinha isso, ou no TikTok, não existia. Então eram tradições de pai para filho que seguiam linhas de ensino filosófico de séculos, de milênios. Era bem mais sério, o poder era verdadeiro, o poder não era público, então ninguém tinha que provar nada para ninguém, porque era tudo velado. Então o poder era verdadeiro. E mesmo assim, eu vi o engano que eu estava vivendo e decidi entregar minha vida para Jesus. Você que está nessas hoje mais modernas, mais internet, né? Tem muita coisa que é falso. Tem muito satanista que nem sabe quem é Satanás nem conhece ele. Tá? Tem muito enganador nisso. Da mesma forma que do lado de cá tem muito falso pastor, tem muito pregador que prega o evangelho, mas a vida dele é um lixo, e ele vai ter que dar conta para Deus do que ele está fazendo. Do lado daí também tem muito falso satanista, muito falso mestre, muito falso sacerdote. O que eu quero que vocês, o meu recado como ex-satanista e como cristão hoje, é que vocês, no momento de dúvida, esse momento vai chegar, tá? Vai chegar uma hora que você vai começar a desconfiar de algumas coisas. Que você possa dobrar o seu joelho em algum lugar e você possa pedir para Jesus: pô, Jesus, se é verdade que o Carlos disse que ele te encontrou e que o Senhor livrou ele das trevas, fala para ele assim, que o Senhor possa se revelar a mim. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nasceu de uma virgem, aquele que morreu crucificado no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e é Deus, está à direita do Deus Pai hoje. Se o Senhor existe, se o Senhor é real, manifesta-se a mim. Faz eu ver as coisas que estão ao meu redor. Me tira das trevas, me traga para a sua maravilhosa luz. Se você fizer essa oração, eu tenho certeza que coisas vão acontecer ao seu redor e você vai mudar de opinião. Que Deus possa te alcançar com a graça soberana e com a misericórdia em nome de Jesus. Amém? Pessoal, espero que tenha sido bênção para vocês hoje, principalmente para quem não é cristão e assistiu esse vídeo. Clique no like se você gostou, que aí eu vou saber que você gostou. Também ative o sininho para você saber quando tem outro vídeo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Deixa eu lembrar para vocês uma coisa. Eu tenho vários cursos no meu site. Vocês sabem que o meu site é um site institucional, uma faculdade, né? E eu tenho vários cursos de batalha espiritual. A joia da coroa se chama Escola Avançada de Libertadores, que é a EAL, né? É uma sigla. Então você entrou no site carloribas.com, você vai lá em cursos, lá em cima no menu, ou clica aqui, ó, tá vendo o banner aparecendo? Ó, clique em acesse. Bem aqui, ó. Escola Avançada de Libertadores, a EAL. E aí você vai poder estudar
sobre tudo que eu aprendi de batalha espiritual, tudo que eu sei, dentro de uma plataforma incrível, com acesso vitalício, com PDFs, com certificado. É incrível, tá? Só para você ter uma ideia, a fase 1 da EAL, que essa tá atrás de mim aqui, ó. Escola Avançada de Libertadores, fase 1. Cada quadradinho desse é uma matéria que compõe a fase 1. São 9 matérias. Custa R$ 297,50 cada matéria, tem 12 horas cada uma. Então tem mais de 100 tem 12 horas, se fossem 10 seria 120. Tem mais de 110 horas aulas aqui, só nessa parede aqui atrás de mim, gravadas. Tá? Se você for fazer a conta, a EAL fase 1 inteira, com essas 9 matérias que estão listadas bem aqui, ó. Formação avançada em libertação, formação avançada em estabilização, mapeamento espiritual, pra você mapear um ambiente espiritual, estabilização de ambientes. Lembra que eu falei que o satanismo desestabiliza? Aqui eu ensino a estabilizar. Tem vários, tem tricotomia, tem libertação 2. Aqui eu mostro a diferença entre doenças mentais e possessão demoníaca. É muito bom. Formação de ministério de libertação, teologia da batalha espiritual. É muito bom. Esse curso todo, a fase 1 completa. Acesso vitalício, certificado, PDF, etc. R$ 2.677,50. Tá? Você pode parcelar em até 12 vezes e tudo mais. Só que eu estou liberando para vocês hoje um cupom que vai te dar R$ 2.000 de desconto para alunos novos da EAL. Mas esse cupom é só para os primeiros 10 que entrarem, tá bom? Então você tem que ser um dos 10 que vai acessar e vai poder comprar. A Escola Avançada de Libertadores, EAL fase 1, não é a fase 2, tá, queridos? Preste bem atenção nisso. É a EAL fase 1, completa. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aqui embaixo vai estar o link dessa tela aqui, tá? EAL fase 1 completa, de R$ 2.677,50. Se você aplicar esse cupom aqui, ó, EAL 2000, você vai ganhar R$ 2.000 de desconto e vai poder parcelar em até 6 vezes sem juros. Ok? No cartão de crédito. Ó, depois de comprar, você vai... Veja aqui esse vídeo que te ensina como acessar os cursos, tá bom? Para você não ficar perdido aí. Vamos lá, vamos fazer um teste. Vamos comprar. Clique em comprar. Aí você vai clicar ali no campo cupom, tá vendo? Aplicar cupom. Escreve EAL 2000. Pode ser EAL minúsculo, maiúsculo, não importa, tá? EAL 2000 e olha aqui, de R$ 2.677,50, remove R$ 2.000, que vai te dar o desconto de R$ 2.000, e você vai pagar apenas R$ 677,50. E ainda vai poder parcelar em 6 vezes sem juros no cartão de crédito. 6 vezes de 110, R$ 111 mais ou menos, sem juros. Então, muito barato para você ter mais de 110 horas aulas de vídeo gravadas para você estudar com diploma, com tudo que você tem direito, mas são só os primeiros 10 alunos. Corre agora e aproveita o cupom EAL2000 e venha ser um libertador formado por mim na Escola Avançada de Libertadores, ok? É isso, meu povo. Deus abençoe vocês. Se você quiser fazer mentoria comigo, eu tenho um grupo VIP de mentoria no WhatsApp, tá? É um grupo VIP de mentoria e inteligência espiritual. Chame no WhatsApp 49 99124 6903 e peça para participar. Ele tem uma taxa de R$ 99,00 por mês. Você pode fazer 1 mês, 2, 3, 10. Tem gente que está 2 anos comigo. E todo mês você tem o acesso total pelo WhatsApp comigo, para conversar comigo, tirar dúvidas o tempo todo, tá? Full time. Tem uma mentoria por mês com um tema específico, tá? Esse mês vai ser blindar a alma e o espírito de ataques espirituais. Essa vai ser a mentoria, como blindar. Você tem descontos de produtos, promoções, campanhas de oração junto comigo. É bem legal, é um grupo VIP, um grupo do WhatsApp, só para quem é VIP. Se você tiver interesse, manda uma mensagem nesse WhatsApp aqui que eu deixei um áudio gravado te explicando melhor e tem um texto lá para você também, tá bom? Pode ser de qualquer lugar do Brasil, venha fazer parte desse grupo VIP comigo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fico de coração muito alegre que você esteja aqui comigo no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? Faça parte dessa comunidade de inscritos do youtube.com/carloribas. E também, se você quiser fazer parte dos membros do canal, do lado do inscreva-se, tem o torne-se membro. E os membros mantenedores, todos os membros mantenedores têm acesso a uma playlist específica de
de cursos de batalha espiritual financeira, de mentorias de batalha espiritual financeira. Tem várias playlists que não estão mais liberadas no YouTube para o pessoal geral, mas para os membros tá liberado. Tá? Então você vai lá no campo membros e você vai ver quais são os vídeos exclusivos para membros que você tem liberado também. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Espero te encontrar segunda-feira no Carlos Ribas Responde. Um abraço carinhoso. Fique com Deus. Tchau, tchau.